Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa. Já está rolando a bola lá no São Carlos de Apoquindo, na frente das Cordilheiras. A gente olha, vê o jogo e vê o gelo também. O Grêmio jogando uma partida decisiva contra a Universidade Católica. Claro que a torcida do Internacional está feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz por ser líder do seu grupo, por ter empatado com o campeão da América, mas triste por não ter conseguido segurar o resultado contra um grande time. E eu e o professor estávamos falando agora, professor Enio Kaufmann, sobre o que esse homem fez no intervalo. E a entrevista depois do jogo era como se a gente estivesse revendo o jogo. Se não tivesse visto nada, tivesse ouvido ele, pronto, tu ia dormir bem abastecido e tudo mais. Então o Gallardo, que é um irresponsável e que é irreverente, e que é atrevido, e que é abusado, e que pode ser o novo técnico da seleção argentina, é também um grande treinador. Aliás, começa como um grande treinador. Né? Ele começa por um grande... Isso aí, em alguns aspectos, até incrementa. Porque aqui na Copa América, na parte... Na América do Sul, isso às vezes é favorável. É tido e havido como uma coisa positiva. Ó, aquele lá é malandro. Lembra do Filipão, do Renato? Mas para um pouquinho. Boa noite. Boa noite, boa noite. Em primeiro lugar, o que ele fez de tão terrível? O que ele fez de tão terrível? Fez coisinhas na cabeça da Comebol, né? Mas então, ele estava suspenso, ao invés de ele ficar quieto na cabine, ele achou que era importante e desceu e foi no vestiário dar instruções. E aí virou campeão da América. Aí, não é um pecado tão terrível. Está errado, por favor. É indisciplina. É indisciplina, mas não vamos fazer disso também um Deus nos acuda, sabe? Quer dizer, esses dias eu estava ouvindo um programa de rádio, os caras explicar que mandar um drone espiar o treino do outro time não fere nenhuma lei, porque não existe uma regra escrita dizendo drone é proibido espiar. Ora, até dó, sabe? Esse tipo de coisa está errado, está errado. Agora, não vamos fazer disso maior do que realmente Isso aí é igual comentarista de arbitragem, professor. Vou lhe dizer, o senhor vai entender. Quando é a meu favor, eu cito tal comentarista de arbitragem. E às vezes, enquanto eu ignoro a existência dele, dou um pau no juiz, como se aquele comentarista de arbitragem não existisse. Aí hoje eu disse lá, não, para aí. Se vocês pegam o Diego Real, que é o nosso colega lá da Grenal, como referência para analisar um determinado jogo, vocês vão pegar sempre. Porque senão, não. Claro. Quando interessa é o Diego Real. É bom comentarista. Bom comentarista. Eu já tinha te comentado isso. Não, ele realmente vai bem. Ele cometeu um erro muito grave, tal, num jogo do Internacional, se enganou, teimou, errou. Agora, não era um mau árbitro, pelo contrário, era um bom árbitro. Mas é o mesmo que marcou 2 pênaltis em favor do Internacional, num jogo contra o Cruzeiro, que eu mesmo disse, até comento com ele, dou risada agora, que na outra área ele não marcaria. Pois é, o que tu sabe que eu não concordo. Não, o senhor concorda? Sim. Não, eu não concordo. Beira-Rio, 2 pênaltis em favor do Cruzeiro, Diego Real, um cara idôneo, que hoje eu sei que é, convivo com ele, um baita cara, marcaria na área do Cruzeiro? Tanto marcaria que ele, pelo erro grave que cometeu em Caxias, largou a arbitragem. Quer dizer, é um cara reto, é alguém capaz de ser consequente. Marcaria e talvez até a pressão de um time grande como o Internacional. Sim, quando ele errou em favor do time do interior, ele se ferrou. Então. Por isso que eles não marcam. Às vezes não é desonestidade. Bom, mas tu não te lembra? Tu era muito menino. Eu me lembro uma vez... Vamos ver se eu era menino. Quando o Tele Santana era treinador do Grêmio... Tá. Eu tinha 14 anos já. Algum árbitro cometeu lá, sei lá, que erro na avaliação. E o Tele disse na entrevista, este senhor não apita mais jogos do Grêmio. E não apitou. E óbvio que não apitou mais. Quer dizer... E não era o Hofmeister ainda, né? Olha, Rec, aí tu tá me dando um nó. Eu realmente... Eu acho que não era, porque eu convivi muito com o Hofmeister. Claro que era o Hofmeister. 77 era, claro. Claro que era. O Hofmeister era o presidente em 75. Sim, quando o Figueiredo Internacional pelado, foi campeão.
Em Tiraram, 74. que ano tiraram aquela foto do Figueiredo pelado? 74. Parou o campeonato. Coisa. Não, mas o Hofmeister em 75 já era presidente quando o Internacional foi campeão. Mas, de qualquer forma, eu acho que ontem... Um dos grandes amigos que eu tive. Magrão! Eu só acho que só temos a elogiar o que aconteceu ontem. Assim, primeiro, um show da torcida do Internacional. Mas no segundo tempo, quieta. Não, um show de presença, recorde de público. Mas no segundo tempo, muito quieto. Num horário absurdo para fazer futebol, às 7 horas. Muito ruim, muito ruim. Estádio totalmente lotado, sabe? O Internacional jogando no seu limite, e quantas vezes a gente comentou aqui, Rec, que o Internacional é um time muito limitado e que jogando com a corda esticada, jogando no limite, pode realmente conseguir uma boa atuação, e foi o que teve ontem. No primeiro tempo, o Internacional foi bem, emparelhou o jogo com o campeão da América, que é um belíssimo time. Tu sente como o time é bem treinado, é bem organizado, tem jogadores de qualidade. O Internacional fez um gol de sorte, o primeiro gol foi um gol por acaso. O segundo gol foi uma brilhante jogada do Edenilson, brilhante jogada. Teve a infelicidade do pênalti. Se o jogo vira 2-0, talvez o Internacional pudesse ter segurado uma vantagem. E aí, no intervalo, veio a aula. Né? O que o treinador do River Plate fez... Atacou o tempo inteiro e não permitiu que o Internacional atacasse nunca. Mas mais do que isso, Rec, ele reorganizou seu time. Não é que ele trocou o centroavante, não é aquelas coisas. Tira o Trellis e põe o Jonathan Alves. Tira o Parede e bota o Neilton. Sabe? Não é isso. É tu reorganizar o time. Abelão no Grenal do século. Olha, acho que mais. O Abelão no Grenal do século, na verdade, o que ele fez foi pegar o ponto esquerdo e dizer, tu vai jogar de lateral. Para mim, a principal mudança não foi essa. Ele colocou um louquinho chamado Diego Aguirre, que o Grêmio não conseguia encontrar em campo. Tudo bem. Ele anarquizou com o time do Grêmio, parecia uma piorra. Tudo bem, e o Grêmio apelava e fazia falta e batia, e não tinha jeito. Mas ontem o River mudou o sistema de jogo. De repente tu pega aquele Enzo Pérez, o capitão do time, né? De repente estava jogando de zagueiro, ele é volante. Foi jogar na zaga, do lado daquele careca, barbudo, como é o nome dele? Pinola. Sabe? Que é cheio de... Sabe? Passou a jogar com 3 zagueiros. Bem provocadorzinho, né? Espetou os dois laterais. O Internacional não encontrava mais. Pois é, sabe que eu comentei o jogo e no final eu perguntei, para se fazer a comparação, Everton Cury, do Internacional com o River Plate. O Inter tem condições de fazer lá o que o River fez aqui, se o River lá abrir 2-0? Essa é a grande questão. Se o Inter vai ter organização tática, qualidade, coragem e a possibilidade de tomar uma goleada. Não, mas é só a ideia é não deixar o River abrir 2-0. Mas o Inter abriu 2-0 aqui. O que eu quis foi transportar para a mesma condição. Porque os dois disputam a mesma competição, os dois querem a mesma coisa que é o título, o Inter quer chegar no tamanho do River. Quer chegar, mas neste momento... Mas vai ter Paulo Guerreiro. Mas neste momento não está. Neste momento o Internacional ainda não está no nível do campeão da América. Não é um time comum. Deixa eu só dar um noticiário. Da América, que veio aqui em Porto Alegre e deu um arrodeão no Grêmio. Sim, ganhou o jogo em 10 minutos. Olha aqui, ó. Não, mas além de ganhar o jogo em 10 minutos... Só ele predominou. Exatamente. Só para não perder aqui, já vou passar a bola para o Everton Cury, para não defasar o noticiário do Grêmio, que está jogando, e o time que está em campo tem Montoya e Tardelli. Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel Kahneman e Cortez,
Quem Michel... é o goleiro? Desculpe te interromper. Paulo Vitor. Ah, Paulo Vitor. É, O terceiro jogo da Libertadores, Paulo Vitor. titular. Ah, é titular. Titular. É titular. Mas podendo a qualquer momento perder a posição, porque o outro tem o mesmo tamanho. Ah, mas o titular... Se tomar um golzinho estranho, já vai. Mas o titular escolhido pelo Renato é... Pelo seu critério, hoje jogaria o Marinho, mas eu vou lhe não. levar livre. Não, titular escolhido pelo Renato, quem é? Paulo Vitor. Ah, não, só para confirmar. Não, mas eu vou lhe levar livre. Mas o Marinho também Só vinha pra jogando. confirmar. O Marinho também vinha jogando e hoje perdeu a posição. Pois é. Mas é tênue a condição de titular de alguns. Olha. Paulo Vitor, com uma condição tênue de titular. Léo Gomes, Jeromel Kahneman e Cortez. Michel, Michael, Montoya, Luan, Everton e Tardelli. Reservas, o Júlio César, o Léo Moura, o Capixaba, o Rômulo, o Matheus Henrique, o Tassiano, o GPR, Alisson, PP, Marinho, Tony Anderson e André. É um grande banco, né? Vou fazer o seguinte, antes de mesmo do 1-0 Universidade Católica, vou fazer Como é que é? um intervalo. 1-0 Universidade Católica. Tu não tinha falado. Mas saiu o gol agora. Agora? Agora, nesse instante. Vou passar a bola para o senhor de volta, para o Everton Cury, que já está aqui há algum tempo, para introduzir, no bom sentido, na conversa, doutor Roberto Sigma. 1-0 para o O homem é uma autoridade, eu fico fazendo gracejo. Daqui a pouco ele me prende aqui. 1-0 para a Universidade Sim, Católica. 1-0 para a Universidade. O jogo começou agora, nem comemora. Não. O Grêmio vai virar. Já vou lhe dar essa notícia. Mas eu não estou, eu estou só comentando que gol bem no começo, né? Já voltamos. Bom, eu quero saber se Dr. Sigma e Everton Cury gostaram do Internacional ontem, gostaram do resultado, gostaram do desempenho só no primeiro tempo. O Inter foi o quê para vocês ontem? Everton Cury, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, doutor Roberto, os telespectadores. Olha, Rec, eu talvez seja uma das poucas vozes que vai se levantar contra a atuação do Inter ontem. Eu não gostei nem no primeiro tempo e no segundo, então, foi um negócio deprimente. Tu tomou café com vinagre hoje de tarde? Não tomei café com vinagre. Eu acho que o Inter teve uma jogada individual maravilhosa. Não está melhorando o Inter? Não, eu não vejo muita melhora no Inter. Deixar tu falar, porque tu que é convidado. Mas posso dar uma interrompida? É. Não, o senhor falou 10 minutos, depois o senhor fala. Daí quantas defesas fez o Lomba em todo o primeiro tempo? E quantas defesas fez o goleiro do... Então o Inter jogou de igual para igual. E quantas defesas fez o goleiro? Mas quem é que tinha que propor o jogo ontem? Quem é que tinha que propor o jogo ontem? River? O River tinha que propor o jogo no Beira-Rio. Claro. Ele que buscava o resultado. Não, é óbvio que ele Depende buscava, da mas nuance aí. só um pouquinho. Começa as discussões paralelas aqui, eu começo a ter cara frio aqui. Ele busca, o Inter projeta fazer 9 pontos nos 3 jogos em casa, quer definir a classificação em casa. Eu não estou me preocupado com o que Mas não o dá para River negociar quer. por 7? Só um pouquinho. Eu não quero ficar preocupado com o que o River tem que fazer. O River está lá encalacrado, o problema é dele. O Inter, jogando no Beira-Rio, tem que propor o jogo, seja contra quem for. Então, eu acho que o Inter ontem fez uma partida regular no primeiro tempo, encontrou um gol numa jogada individual maravilhosa do Edenilson e fez o outro gol até com certo casualismo naquele lance, mas tudo bem, é oportunismo do Nico, e eu acho que tem que fazer isso mesmo. A bola foi mal chutada, bateu no chão, voltou e ele fez o que tinha que fazer. Então, quer dizer, houve oportunismo e eu acho que o resultado do primeiro tempo foi melhor do que a produção do time. No segundo tempo, ao meu ver, como Colorado, nós poderíamos ter perdido o jogo, pelo que o River propôs, e além disso nós não tivemos um pênalti, que eu acho que houve, contra o Inter, do Edenilson no final do jogo. Não, mas teve 2 em favor do Inter. Teve um no Edenilson no final do primeiro tempo, que o Inter ia terminar 3-1. Não aconteceu nada. Ali foi ocupação de espaço, foi ombro com ombro, ele tentou enganchar o braço, não foi nada. E ali não houve nem repetição da televisão, mas o nosso comentarista de arbitragem, Diego Real, disse que foi. E o do Parede, que para mim não foi nada, olhando no monitor e no campo, porque eu estava comentando o jogo com o monitor do lado, quando o cara fica com dúvida, olha no campo, já corre o olho para o monitor e diz, mas
Para mim não é pênalti nenhum dos dois. O nosso comentarista, que depois ficou vendo lá, eu continuei mas vendo eles o jogo, olham 35 viu o vezes replay, o lance. só foi pênalti. Mas eles olham 35 vezes o lance, depois de olhar 35 vezes o lance, também pode achar alguma coisa. Né? Tem que ver. Mas aquele pênalti do Edenilson no final do jogo, também acho que ele podia marcar. Mas claro que foi pênalti. Não. O que o Edenilson fez. Mas o cara dobrou o Pênalti a joelho. favor do Rio. Dobrou, mas o Edenilson pisou no pé dele. Bom, seja como for... Mas ele ali viu que o juiz não ia marcar nada. O Edenilson já sabia. É evidente. Mas seja como for, eu acho que o resultado no contexto do primeiro turno da Libertadores pelo menos isso. Foi razoável, foi bom. Acho que o Inter ganha do Palestino e encaminha a classificação. Não vai me dizer que tu quer demitir o Odair também. Jamais. Eu várias vezes estive aqui e defendi a tese de que, já no ano passado, quando naquele início meio trôpego, que o Inter passaria obrigatoriamente pelo Odair, e eu acreditava que o Odair conseguiria fazer um bom trabalho, porque eu acho o Odair um ótimo treinador. Erra e acerta como todos o fazem, mas é um camarada que tem domínio do grupo, é respeitado, não é? E deve continuar assim, nem questiona uma possibilidade, mesmo com resultados adversos aí, de algum afastamento dele, porque eu acho que ele tem muito mérito. Vamos agora à terceira voz. O professor estava mais ou menos, achou razoável. O Everton Cunha está acelerado, diz que tem que acabar com o troço, que tem que tomar iniciativa, seja contra o Barcelona, seja contra a seleção da Inglaterra. Esse é o tamanho do Inter. O Inter é um time que foi campeão mundial. O Inter não pode tremer para ninguém dentro do Beira-Rio, é meu ponto de vista. Está aí um campeão mundial, doutor Roberto Cid. É verdade. Bom, em primeiro lugar, eu não preciso. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpe o atraso, mas Não, que é isso. pelo movimento que é cada vez mais Não, mas nós intenso. estamos joqueando aqui, está tudo certo. Bem, mas em todo caso, minha desculpa. Fui surpreendido aqui por essa notícia que tu estava omitindo, e o professor tem razão, tu negligenciasse o teu dever de repórter, de noticiar esse fato, que é um fato importante no futebol, que é naquela paisagem maravilhosa no pé da Cordilheira dos Andes, né? Esse gol do Universidade. Mais um traíra, o professor. Mas tu não vai informar o futebol. Mas eu informei, só informei devagarinho. Não, nem informou. Mas quase escondeu a informação. Nesse estado é o que de mais importante ocorre hoje em termos de Libertadores. Eu disse, gol do Universidade. Não, tu não disse, parem tudo. Parem. Não, mas falaria se fosse gol do Grêmio. Agora sim. Tu deveria olhar para nós e dizer gol nosso. Vocês acham que eu estou de azul por quê? Viste a regra? Tu deveria olhar para nós e dizer gol nosso, o gol de vocês. Mas, bom, quem me conhece sabe que eu não sou oficialista, longe disso, né? Não sou oficialista. Não, isso aí ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida. Ninguém tem né? dúvida. Se alguém tiver Então, dúvida. eu vou iniciar dizendo assim, eu gostei muito do que eu vi. Muito do que eu vi. Né? Por quê? Porque... O senhor não esperava nada? Não é que eu não esperava nada, não. Eu acho que o Internacional está melhorando. Né? Eu acho que ontem o Internacional, ele propôs o jogo. Se foi só no primeiro tempo, se diminuiu essa intensidade no segundo tempo, que seria natural, porque o resultado foi um resultado, né, muito vantajoso nos 2-0, né? Isso é extremamente positivo. Ele foi atrás do resultado, ampliou o resultado, encontrou os 2-0 e, a meu juízo, né, eu não vi isso, eu acho que o Internacional não se encolheu. Ele diminuiu a sua intensidade de jogo porque o D'Alessandro cansa, né? Porque Sobis cansa, né? É um time que também não tem muito tempo, né, jogando junto, então tudo isso está em formulação. Mas o Internacional, que eu escrevi isso hoje com uma coluna que tenho, né, o Internacional que eu vi em campo é o Internacional adequado para o tipo de competição que ele está jogando, que é a Libertadores da América. Talvez se fosse o Campeonato Brasileiro, talvez não fosse adequado, talvez tivesse que jogar mais, né, com o calendário, com as circunstâncias, e ele foi atrás. Bem, a respeito do que foi dito aqui, de que, olha, o primeiro gol foi um gol que a bola bateu no chão, aliás, o segundo gol, né, o outro foi um gol achado. Essa é a beleza do futebol. Olha, e acho que qualquer um de nós lembramos com muita escassez
de uma partida de futebol onde a beleza plástica predominou durante todo o tempo, em que os gols foram praticamente obras de arte, de técnica, de habilidade. Não, é sempre assim. Sempre. Achou um gol da bola parada. Bom, mas teve a bola parada. Teve a falta que favoreceu. A falta foi bem batida. Mas bateu. Bom, mas esse é o futebol. Esse é o futebol e essa é a beleza do futebol. O que o futebol tem, né, é que ele não permite verdades. Isso é uma coisa que eu já me acostumei. Não há verdades no futebol absolutas, não há dogmas no futebol. Por quê? Porque tudo é possível. Pelo número de jogadores que tem de cada lado, pelo número de jogadas possíveis, naquele espaço de tempo, não é, previsto. Tudo é possível. Tudo é possível. Né? Aquele gol que é feito, que o Pelé tentou fazer e que esse tempo o outro fez, que é atravessar o campo no chute, a bola morrer lá dentro do gol. Tudo é possível. Bicicleta, lambreta, seja o que for. E também gols horrorosos e também circunstâncias que são próprias desse esporte que permite vencer. Eu sempre me posicionei da seguinte forma: o que importa é vencer. É não colher um resultado negativo. O Internacional, se tivesse colhido um resultado negativo ontem, e isso talvez fosse, isso era possível, porque a colocação dele era uma colocação confortável, isso não teria um efeito positivo. Assim como ganhar, porque eu vi muito colorado falando no dia do jogo que nós íamos tocar uma goleada no River. Entende? Mas isso aí mas tinha muita gente dizendo. Mas eu ouvi também. Tinha muita gente, porque a soberba é um troço que Mas o senhor não pensou nesses aí quando estava 2-0? Não, E o Inter podendo matar no contra-ataque? Eu pensei no Internacional. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu pensei no Internacional. Quem joga xadrez e não joga só damas, sabe que o resultado positivo, mesmo que ficássemos 2-0, talvez fosse ruim para o Internacional pelo que nós temos pela frente da competição. Levasse ao salto alto, levasse a uma arrogância que, de certa forma, transita dentro da nossa organização, e isso é ruim para esse tipo de competição. Doutor, então, o senhor vai falando e nós vamos vendo os lances. Pode continuar. Eu acho que tem uma coisa, né, quando a gente diz, mas perdeu para o Palestino, né? Ninguém está de graça na Libertadores, e é bom que eu aprendi uma lição, né, no meu coro, que nem se diz, que foi aquele jogo da Libertadores, em que o Falcão era o nosso treinador, em que em 2 minutos, né, e o Aguirre era o treinador do... Literalmente 2 minutos. Em 2 minutos, eu estava subindo a alegria virou vestiário para a cabine, no meio do caminho fui entrevistado por uma emissora de rádio, doutor, não sei o que, eu digo, não, acho que está bem, nós também não, doutor, está 2-0. Entende? Está 2-0. Eles fizeram 2 gols agora. 2-1. 2-1. Eles viraram. Foi inacreditável. Né? Então, assim, ninguém está de graça na Libertadores da América. Bom, o Pearol ganhou do Flamengo ontem. E isso é bom para os nossos jogadores, para o nosso treinador, para a nossa direção e para a nossa torcida, para ver que é possível, né, enfrentar resultados adversos, virar. E outra coisa que eu percebi ontem, que eu queria te dizer, até escrevi também um pequeno texto sobre isso, né, aprendendo com os gringos. A diferença de cultura do nosso torcedor com o torcedor, principalmente argentino, mas eu colocaria argentino e uruguaio. A nossa torcida se abala, por isso que jogar em casa é muito relativo. Eu aprendi isso com o Falcão. O Falcão disse, olha, eu preferia jogar fora de casa do que em casa, porque fora de casa eu já entrava vaiado. Entende? Agora, dentro de casa era aquela tensão, porque ali a tensão, a exigência é maior. Então, o que nós vimos ontem? A torcida começou desde o início da tarde a 1000 pelo Brasil. Né? Quando o resultado chegou ao empate, ela parou, ela silenciou, enquanto os gringos vão até o final, até o apito final, pulando, berrando. Mas não só a torcida, né? Os jogadores também. Sim, porque isso contamina o jogador. Acho que é um vaso comunicador. É uma função unívoca, né? É uma coisa assim... Exatamente. Atitude, tanto é que o D'Alessandro se destacou ao longo do tempo, não só pelo seu futebol, mas pela atitude. Pela atitude. A atitude do D'Alessandro. Eu queria só fazer um acréscimo. Eu acho que o Dr. Sigman colocou muito bem que o Inter foi muito adequado para a competição e eu acho que o Inter foi muito adequado também para o adversário. Sim. O Inter jogou contra um grande time, um dos melhores times da América, que não por acaso é campeão da América
e que vinha na necessidade do resultado. Então, o Internacional conseguir, com as suas limitações, com o fato do time ainda estar se formando, jogar de igual para igual, como jogou, e eu acho que jogou de igual para igual. Se tivesse virado 0-0, não era nenhuma injustiça, porque a vantagem do Internacional, por isso que eu acho, Rec, que não houve essa sensação de vai ser goleada, porque o 2-0, claro, foi uma alegria lá no estádio, mas não foi uma consequência que o Inter está massacrando. Estava varrendo o sabe? adversário. Não. O Inter não, era um jogo igual, lá e cá, e eu acho que isso é um grande mérito para o Internacional, e jogando de igual para igual, bom, aí teve um lance de oportunismo e um outro de uma belíssima jogada, e que nenhum jogador do River tinha conseguido fazer. Eu vou pedir para cada um fazer uma frase sobre o Internacional que está de aniversário, e aí eu vou fazer uma pergunta. Eu queria terminar Sim. uma coisinha sobre o jogo, que eu acho que o Internacional também foi prejudicado. Tu já me ouviste falar nisso? Porque o Inter jogou com seus 3 volantes e o D'Alessandro fazendo o enganche. Sim, E o Nico e o Sobis na frente. na frente, solto. Quando o D'Alessandro cansa, e mesmo quando o D'Alessandro sai, o Nico não vem para o lugar dele. E todas as melhores partidas do Nico foi jogando ali, no lugar do D'Alessandro. Mas aí os que entraram tinham outras características. Né? Não, Rec. Entrou o Wellington Silva, Bem adiantado. que Lá na podia frente. jogar adiantado, Lá na e o Nico vinha Mas, jogar. sim. E o Nico vinha Mas mudou jogar de todo o gancho. esquema do Inter. Aí era na... Não, E o mas Wellington podia ainda manter não o mesmo disse. esquema. Mudou o esquema porque o Nico não Eu teria voltou. colocado o Nonato no lugar do Patrick no intervalo. Por quê? muita gente Porque falou. estava muito no bagaço Não, o e Patrick. o Patrick estava descontado. Descontado, Tava no muito bagaço. descontado. A gente sentiu que ele estava com um problema Mas isso é uma físico. coisa que eu não entendi. É assim, mesmo tendo alguma, embora pequena experiência no futebol, por que o treinador nunca faz alteração no intervalo? É, o O nosso Daí não gosta. Não, ele ninguém, não- raramente faz. A Raramente. maioria não faz, né? É Aquilo raro. que o treinador do River fez ontem, Meteu 2, muito né? raro. Não Mas é. ele Eles tentam dar uma conversada no Mas não é vestiário. mais inteligente. Quer dizer, eu sempre acompanhei preleção, Pra ter análise tempo, de né? vestiário. Claro. Porque tu dá toda uma Não. reinstrução. Mas Tá? aí que tá. É que Olha, não os caras estão fazendo O isso. doutor Sigman sabe melhor que qualquer um de nós. É Não, que mas eles o Everton Cury é campeão gaúcho também, não fala que... Eles não mudam. Mas Os só vale o Inter. treinadores não mudam. Os treinadores É, só não vale o mudam, eles trocam jogador. Isso é completamente diferente do que diferente. mudar. É que eles Isso têm é uma a discussão a troca nesses... no intervalo teria Permitiria a sentido. mudança de Claro, fato, né? se tu vai fazer uma mudança. Agora, tirar o Trellis para botar o Jonathan Alves, É faz que eles depois. têm uma linha de raciocínio, em via de regra, o treinador, que se o jogador não está pendurado e, digamos assim, um volante que vai muito para o contato, que pode tomar um segundo cartão, se ele não está pendurado, não está com problema físico, ele tenta consertar no vestiário e dá mais um tempo. O que eu sempre discuti com os meus treinadores é que se está ruim, tenta resolver, quer mais um tempo, mas não deixa para substituir aos 25, aos É que 30. prevalece Se um com pouco. 10 minutos do segundo tempo não está É que andando... prevalece um pouco o pensamento mágico, né? Ah, Qual é o sempre, pensamento sempre. mágico? Eu vou tirar, eu me lembro do Falcão com o Ricardo Goulart, entende? Quer dizer, que era um guri que estava começando aqui, um excelente jogador, né? Mas, lamentavelmente, Até hoje é. Que nós continua. lamentavelmente perdemos e ele gostava. Eu até brincava com ele, né? Tu não escala mais porque tu tem... Não, isso eu dizia do Bolatti, tu não escala o Bolatti porque ele é igual a ti, né? Ele ficava furioso. Não é. Mas o Ricardo Goulart, ele gostava. Então eu me lembro que nessa partida que nós estávamos falando do Peñarol, aí, dos 2 gols, no finalzinho ali ele chamou o Ricardo Goulart para entrar para fazer a diferença. Por quê? Né? Porque é o pensamento mágico, é chamar um jogador e esse jogador fazer a diferença naquela partida. É muito difícil isso. É muito E é difícil. muito raro no futebol brasileiro um treinador que muda a forma de jogar do time. Ele troca peças. Ele tira o André para botar o O do Viseu. River fez uma revolução. Professor, Ou tira o Viseu para botar o professor, André. eu acho que o último que eu lembro que fazia isso com maestria chamava-se Rubens Minelli. Rubens Minelli, quando o Inter entrava, eu lembro, com dificuldade no final do primeiro tempo, ia para o vestiário na volta. Bom, também tinha um timaço na mão, mas
voltava diferente, voltava... Reorganizar. Ele reorganizava o time no vestiário. Sigman vai lembrar disso. Houve um Grenal em que o Renato, Grenal de Geraldão, em que o Renato foi expulso no primeiro tempo. Logo no começo do jogo. E o treinador do Internacional era o Ernesto Guedes. No intervalo, ele, Renato? Claro. ele rearranjou o Internacional de tal maneira... Não foi que o Marcília botou ele pra rua porque ele foi em cima do Vinck? Foi, esse mesmo. Alguma 2-0, 2 gols do Geraldão. Isso, que foram dois Grenais em que o Geraldão fez gols. 2 num e 3 no outro. No Grêmio, no do Olímpio, perdia por 1-0, ele fez 3 gols. Mas E nesse ele fez 2. Nesse Grenal, assim, nunca me esqueci do como o Ernesto Guedes reorganizou o Internacional e a superioridade numérica apareceu de um jeito gritante. Porque tu via que o treinador... Ele tinha o lateral direito Edevaldo. E o Grêmio tinha o zagueiro Vantuir. Ele escapou de levar uma goleada naquele jogo. E é muito comum, porque a só superioridade numérica não permite uma superioridade em campo. É muito comum se verificar uma equipe com jogador a mais ficar perdido em campo. Exatamente. Porque ela não sabe... E o time adversário recua e faz 2 linhas de 4, eles não conseguem... Ou faz uma alteração, bota o jogador. É verdade. Segura o jogo. É verdade. Então, eu acho que isto o treinador do River fez ontem. Ele realmente mudou a maneira do River jogar. E ele tem essa característica de... Pega o Filipão, as substituições do Filipão, tira o centroavante, bota o outro centroavante. Tira o Lucas Lima, bota o... Como é o nome desse que ele comprou do Fluminense? Meia. Dourado, Henrique... Não. O Fluminense... Que ficou tempo sem jogar. Scarpa. Tira Rodrigo o meia, Scarpa. põe outro meio. A seleção brasileira isso aparece até com mais intensidade. Gustavo Scarpa. Porque como os jogadores têm um nível, né, de seleção, né, é só mudar a peça. Claro, porque o esquema... Quando, na verdade, o que às vezes não precisa nem mudar a peça. O que precisa é mudar o esquema. Claro. O que precisa é... Porque aquele esquema não está funcionando. Agora, isso tem muito a ver também com segurança. Né? Quer dizer, tu tem com 2 títulos de campeão da América e um de campeão... eu não lembro se o Gajardo foi campeão do mundo, Rec. O Gajardo foi. 2015. Foi? O Gajardo, não, se eu não me engano, é campeão do mundo. Acho que não, hein? Eu acho que Faz não tempo que Eu o acho time que ele foi como jogador, né? Eu não sul-americano lembro, não era também. campeão do mundo. hein? 2015. O River jogou contra... Que ele ganhou Libertadores em 15 ou 16 e ganhou em 18. Tá? Isso mas aí. não ganhou um campeonato E do não mundo. ganhou- Sim. Bom, Ele mas- ganhou em 15, que o Inter estava. Isso, mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer, a segurança que esse treinador tem para tomar atitudes, obviamente que é diferente do treinador que é uma grande promessa, que é o Odair, mas que é uma promessa. O Odair tem 1 ano como treinador de futebol. E uma outra coisa que eu aprendi também, vendo, né? A Libertadores é uma competição que exige muito conhecimento do futebol sul-americano. E poucos treinadores têm esse conhecimento. Os do Brasil menos do que o restante. Onde eu vi isso foi com o Jorge Fossati. A diferença, porque eu já vi treinador nosso aqui brasileiro no jogo da Libertadores, tá? Nosso na Argentina, com o quadro aquele falando para os jogadores, e aí, tu marca esse, quando chegou num, ele disse assim, esse aqui tu esquece porque esse aqui não joga nada, entende? Esse aqui vamos deixar... O cara meteu 2 gols no Internacional. Então, assim, isso é o próprio treinador que não conhece. Desconhecimento crasso. Mas... Sabe, às vezes é por informação de outro, Terceiros. mas assim, o Fossati tinha conhecimento porque foi treinador de seleção, né, do Equador, e conhecia os jogadores. O que vocês já deixaram de fazer pelo Internacional? Dando prioridade para o Internacional. O Internacional... Vamos falar um pouquinho do aniversário. Do aniversário do Internacional. Aleluia. 110 anos. 110 anos. Parabéns ao Internacional. E dizer que o Internacional é grande, que é glorioso, é chover no molhado, né?
Mas o Internacional, de uns anos para cá, se tornou maior ainda, né? Bicampeão da América, bicampeão da Recopa, campeão da Sul-Americana, campeão do mundo, sediou de novo Copa oficial, do Mundo. né? Campeão Copa do Mundo. Oficial. Bom, aí vou deixar por É um só. provocador. Então, tem gente que não é oficial. o Grêmio também, eu digo a mesma coisa, mas... Jogar com o time do McDonald's não dá campeonato para ninguém. Bom, mas o Internacional, ainda que fosse já tudo isso que se dizia enorme, o Inter chegou a 120 mil sócios hoje. O Inter tem uma parceria com o seu torcedor, tem um estádio extraordinário. Ontem disse que os caras do River babavam com o estádio do É um Internacional. dos estádios mais bonitos do mundo. Então, Não tem nenhuma... dizer o que mais? Agora, para vocês, eu faço uma pergunta mais profunda. O que vocês já largaram de fazer em função do Internacional? Sexo, isso é certo. Para não perder o gancho, para não perder o gancho. A provocação do Dr. Sigma, enfim, que o campeonato do Grêmio não é oficial e tal, tudo bem. Agora, o fato que o Internacional fez a reforma que fez sem abrir mão da sua autoridade sobre o estádio, da sua propriedade sobre o estádio, de o Inter ditar as regras do estádio. Soberania. Soberania, tá aí a palavra que eu estava E procurando. sem cair numa aventura que era aquela coisa de fazer com recurso próprio, pelo que hoje nós contrário. estamos numa tapera lá. Aquilo eu chamava da piada do século e falava contrário. todos Mas os dias. muita gente boa defendeu aqui. Boa. Mas então, Nosso amigo doutor Ibsen, Isto- falecido Adelino Lopes Neto, Mas quantos isto- embates aqui, vocês estão brincando, vão vender 100 camarotes a 1 milhão. Que é isso, Adelino? mas Dizia para então ele. isso Tá, Deus o tem que ser creditado a quem merece. Não quero discutir mais nada. Mas Giovanni Luiz. Isto foi o presidente Giovanni Luiz. Isto. Doutor Sigma mas junto. ele fez aquele outro ou aquela outra coisa. A Ode Tudo Cunha bem. junto. Aonde Sabe? Cunha? Mas Davi, Sabe? Luciano Davi, foi toda uma turma que... Foi um essa somatório de decisão- coisas, né? Essa decisão, olha, está aí na prática. O Inter tem lá... Eu acho que a condução dele foi boa, porque parecia que ele era devagar, intransigente, às vezes atrapalhado e tal, e ele estava fazendo, do jeito dele, ouvindo alguns, às vezes não ouvindo outros. Enfrentou, inclusive... Pressão dentro da RBS. Isso que eu ia dizer, do Um maior- ministro Aldo Rebelo, Olha. presidente Odoni, Nelson Sirotsky, querendo trocar a sede da Copa do Mundo. Imagina. Eu estou contando isso agora porque encontrei na época, eu me incomodei. A RBS não é para qualquer um aqui no Rio Grande do Sul. E o presidente foi lá, passou por esse constrangimento. Alguém me ligou e me contou a história. Eu contei no outro dia. Né? Não é possível. Sabe? Então, Nós não podemos ser covardes, né? isso tem Houve isso. Mas já que- teve uma anterior, que agora a gente vai envelhecendo, os fatos vão ficando para trás. Que o senhor salvou o E presidente dá pra- Giovanni. Não, eu não salvei o presidente Não, Giovanni. coisa de- se não é o doutor Sigmar, num sábado de manhã, Não, de convocar, madrugada. de madrugada, Madrugada, desde convocar as 2 horas. a imprensa. Não, isso o senhor agiu lá. Mas aí pelas 8 da manhã, doutor Roberto Silva convocou a imprensa a terminar com essa intentona. Os políticos, mais à vontade do presidente Giovanni, estavam derrubando a vez que seria já consagrada, E concebida, ele já tinha consentido. constituída de Giovanni E Litt. ele já Doutor tinha, e ele já Sigma tinha consentido. falou o nome da comigo e praça. com o José Alberto Andrade e nós abortamos, cada um no seu respectivo prefixo, dando a notícia. Nada mais do que isso, né? Porque se o Internacional quisesse, podia fazer. Pedro Simão, Ibsen Pinheiro, Manuela Dávila, Beto Albuquerque. Beto Albuquerque, esse outro que é de Uruguaiana, aí, é meu amigo, todos eles são meu amigo, mas todos eles foram reunidos em nome daquilo que seria horrível para o Internacional, que era a aventura de trocar um presidente que já estava, né, mostrando serviço, mas a vida fala, né? O mundo é redondo, a vida segue e o resultado está aí. O Cunha, como é o Rod. Não, o Ode do Cunha? PDT. Não. Não, do PP, aquele de... Sim, o do Uruguaiano, estou tentando me lembrar. Frederico Lara. É o Frederico Lara. Frederico Não, Antunes. Frederico Antunes. Frederico Misturou os dois. Antunes. O de Bagé com o Lara com Uruguaiano. Antunes. O senhor mudou Bagé com o Uruguaiano. Misturei Frederico Antunes. Frederico Antônio. E o. Não, não sei se estava junto o Cunha do PDT, Essas coisas tinham eu sei. mas acho que não estava. Não, acho que ele não estava, ele nem era deputado na época, ele era da RBS, ele era o diretor da RBS. Não. Não. Afonso Mota? Não, Cunha. o Afonso era Cunha. diretor da- Que é do PDT, que é. O Vieira da Cunha. Vieira da Não, Cunha. Vieira da não, Cunha. Vieira da Vieira. Cunha. Não, porque o Vieira da Cunha era engajado em movimento político, ele é um cara, não estava, acho que não estava, Por que Vieirinha não não? estava. Por que não documentar essas coisas todas, doutor Silva?
Pois é, eu já tive, sabe que eu já tive, tem um livro aí que está na garganta aqui, que eu não escrevo nunca, que é a Estrela Roubada. A Estrela Roubada é do episódio de 2005, quando nos roubaram o campeonato, né? E vários episódios, eu entrei com a ação, junto com o falecido Papaléu, o atual presidente do conselho entrou com uma representação no CNJ contra o Sveiter, né? Eu me lembro que foi uma revolução. Saíram do conselho na época. Exatamente. Para acionar pessoalmente. E eu estava junto, viu, Rec? Isso é uma coisa, aquelas coisas que a gente conta. Estávamos o Papaléu, eu, né, no escritório do Fernando Carvalho, quando chegou o fax, na época era fax, da Comebol dizendo o seguinte, que seja por iniciativa do Internacional, seja por iniciativa de um dos seus diretores, seja por iniciativa de um dos seus conselheiros, seja por iniciativa de um dos seus sócios, né, que houvesse alguma iniciativa judicial com relação a essa questão, o Internacional estava na Série C do futebol brasileiro, né? Aí eu vi, claro, conheço o Fernando há muitos anos, o Fernando tem formação jurídica, né? E ele não tinha, e assim, para dizer que tem gente que diz, não, ali vocês discordaram do Fernando. Eu disse, não, ao contrário, né? Até eu fui um dos que sugeri a solução. Nós ligamos para o Mânica abriu o tabelionato para a gente fazer, eu disse, não, nós temos uma solução para isso, vamos fazer, né? Vamos responder esse fax agora. Tu, como presidente internacional, faz uma declaração por instrumento público de que tu não autorizas e renuncia aos eventuais benefícios, porque isso juridicamente é impossível, porque se a ação fosse do outro não dá para... Mas que tu não autoriza e renuncia, né, para que isso não ocorra, né, para que pelo menos a gente tenha tranquilidade. E ele fez e nós enviamos, né, eu não estava mais, o Papaléu, mas o Internacional enviou, né, e foi o que acalmou, porque o cara esse que agora estava preso lá, que era um encanzinado com esse troço internacional. Aquilo foi, olha, para começar a história, aquilo foi deferido numa madrugada, numa vara de plantão de um distrito do Rio de Janeiro, numa ação ajuizada por uma torcida organizada do Vasco. Nossa. Não, um troço assim... Aquela da anulação dos jogos? Não era da anulação, porque a anulação já tinha sido feita, já havia... Era para confirmar a anulação, que ninguém poderia se opor à anulação, era um troço absurdo. Né? Então, assim, era uma vacina, porque, claro, foi escandaloso. Esse livro ia vender muito, hein? Porque o que se diz é o seguinte, Rec. Tem que escrever logo esse livro, hein? E com tudo isso, o Internacional ainda teve... Sim, chegou lá perto. Ganhar. Chegou lá perto. Eu estava no Curitiba lá. Aquele dia. Aquele dia foi o jogo mais apático do Esses tempos eu li uma entrevista do Muricy. Eu estava lá também. Inacreditável. E falaram agora, de 2005, semana passada, ele comentou isso. E ele disse, olha, com tudo isso, o Internacional deixou de ganhar. Lá em Curitiba. Estão comemorando... Não, está no intervalo. Tivesse, repetindo. Tivesse vencido em Curitiba, teria superado tudo isso. Ali pesou a questão do Lula ser corintiano, pesou a questão do Kia, pesou a questão do televisionamento com a Rede Globo. Ali era um troço armado, o Corinthians tinha que ser campeão. Não tinha remédio. O que fizeram? Né? Arranjaram um árbitro que de fato era corrupto, só que assim, tá bem, o árbitro é corrupto. Né? Agora vamos ver todos os jogos que ele apitou para ver aonde ele favoreceu alguém. Não, passaram a régua, os 8 jogos do Internacional, né? Ele perde a pontuação que foi apitado. Mas qual foi a evidência de que o sujeito agiu contra o adversário do Internacional? Mas no mesmo ano houve um outro árbitro corrupto, né? Sim, na Série B. E sabe quem é que ia prejudicar? Não, no jogo com o Corinthians. O Márcio Rezende. Não, o que eu quero... Que apitou aquele jogo se aposentou. Hoje digo, acho que... aquele pênalti que ele não e além do pênalti, a expulsão. E a expulsão ainda. Tanto é que... Aquilo é para manual de arbitragem, que o cara aprender o que é um pênalti. Não, aquilo não existe. Imagina um juiz que analisando um caso e que disse que o cara não só fez, como imediatamente abandonou o apito. Nunca mais apitou. Mas virou comentarista de qual emissora? Mas deixou de apitar. Sim, mas virou comentarista 2 meses depois de qual emissora? E depois parou de ser.
TV. Não, ele é comentarista de arbitragem da Rede Globo, em Minas Ainda? Gerais. Ainda Aí, ainda é. Mas assim, Comenta jogos importantes. mas assim ali o Internacional foi escandalosamente escândalo. roubado. Eu até Ali eu digo- vi um repórter perguntar a coisa mais direta. Olha que eu sou um cara que tenho orgulho do que eu fiz, porque eu sempre perguntava, né? Era ferro mesmo, não tinha. Apanhei tudo, não tem problema. Apanhei não, incomodei bastante. Mata-cobra, leve. Mata a cobra de lá. Mas aí, mas o Hernani Campelo O Montanha. chegou para o Márcio Rezende. O senhor garfiou o Internacional? E ele, E o senhor não pode dizer isso. Não, o senhor garfiou o Internacional. E ficou nisso. E eu, não, o senhor não pode dizer isso. mas eu vou te dizer uma coisa. Ali E ele eu- parou para dar entrevista, mas que ele estava com dor na consciência. Ali eu e o Papaléu nos demos conta de uma coisa, né? O Papaléu e eu. Falecido A desu- Papaléu, grande figura. A desunião do nosso Estado é uma coisa fantástica, porque esse é um assunto supra-clube. Mas o Grêmio estava muito mal naquele ano, o Grêmio estava na segunda divisão. Pois é, mas eu digo assim, ó, na época a federação... Governo na do época, Estado. Entende? Todo mundo... Ninguém batia contra... Então vou lhe dizer, naquele mesmo episódio, houve um parecido na Série B, e aí não é grenalização, não é nada. O juiz não foi afastado, estava presente em escândalos similares, e se anulassem os jogos, o prejudicado seria o Grêmio. É que eu acho que a anulação dos jogos, Em por 2005. favor, não me entenda mal, doutor Silvio, ela prejudica, obviamente prejudica, Sim. mas ela é reversível. Reversível no sentido de que se anula um jogo que o Internacional ganhou Ele pode ganhar de novo. e ele ganha o jogo de novo, aquela anulação Sim, fica sem efeito. Sim. Então, Sim, mas tem que ganhar 11. não. Ou ganhar 8, Mas 7. Não, mas o Inter não tinha ganho todo. Sim, mas 7 ou 8 tinha, porque era líder do campeonato. Mas o que eu quero dizer... Estava num embalo danado. Mas ainda é um fato que te deixa uma opção Sim. de superá-lo. Agora, quando aquele sem vergonha interferiu no resultado. faz resultado- aquilo diretamente... aí é irreversível. Aí Diretamente, ele deixa de dar o pênalti e expulsa o jogador, Aí é não tem irreversível. como o Internacional dar a volta nisso. Mas ele tem outra coisa também que isso eu presenciei no Internacional. O REC tem razão, mas ali o time estava muito embalado, a diretoria estava embalada, nós precisávamos desse título. Isso aí foi um banho de água fria. Assim. Entende? Tu segurar, porque jogador de futebol, atleta profissional, tem muita dificuldade de entender essas sacanagens que tem na vida. Eles são muito puros no pensamento, assim, porque eles são jogadores. Entende? Para eles, o que define o resultado de campo é como ele joga ou como ele não joga. Né? Essa sacanagem faz parte de um outro mundo, que não é o mundo deles, embora eles não sejam anjos, mas o mundo deles é mais puro nesse sentido. Né? Menos complexo, eu diria assim, nesse sentido. Então, você olha, o abatimento no vestiário foi uma coisa fantástica. Quer dizer, quantas vezes... E a direção, o que faz? Entende? Porque isso é outra coisa. Quer dizer, a relação que existe entre, eu sempre disse isso, entre diretoria e jogador de futebol é quase que uma relação de pai para filho. Entende? Aquela coisa, o filho quer que o pai proteja. Por isso, eu tenho muito medo de falar nisso, de ser mal entendido, mas por isso que eu acho, por favor, houve a sacanagem, mas a maneira como o Internacional lidou com a sacanagem, Foi positivo. talvez pudesse ser menos depressiva, menos... Mas eu só te lembro uma coisa. Na época, a Folha de São Paulo, me lembro que a Folha de São Paulo entrevistava muito, o Papaléu também, né? E abriu uma possibilidade do presidente do clube escrever um artigo. Tá? E o Fernando não tinha cabeça para nada na época, com razão. Né? E como na época também eu, o Papaléu, era que fazíamos todos os discursos, eu fiz quase todos os discursos de posse de tudo que é presidente lá, o Papaléu também, cartas e né, desse tipo de coisa, manifestações assim. Né? Porque era amigo, porque tinha mais tempo que eles, enfim. Né? E o Papaléu escreveu um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo que se chama A Bola Pune. O que aconteceu no ano seguinte? O Corinthians caiu.
O Corinthians caiu, o Internacional foi campeão da Libertadores E campeão mundial. e campeão mundial. Né? Então isso é fantástico, entende? A bola pune. Não Grêmio- adianta vir com sacanagem no esporte que uma hora ele aparece. O Grêmio está perdendo para a Universidade Católica, intervalo de jogo lá. E o Valdemir de Canoas diz aqui: isso é bom para calar a boca da imprensa que falava que o Grêmio era o melhor time do Brasil. Nem vai se classificar aí, nem vai se classificar na primeira fase. Fala aí que eu quero ver. Fala aí. Mas tu tinha vaticinado aqui no intervalo que o Grêmio ia Que ganhar. virar, Não, mas vai Ia virar. virar, vai Ainda virar. falta- isso ainda é falta. Qual seria? Mas o predomínio foi total do do Pois Grêmio. é, Universidade e no Católica. que, o Rec, no que mas tu eu te não- embasa? eu Teu não vaticínio ouvi. é- teu Não, É, eu tu te ouvi, embasa não- no que, Rec? Não Pra- deu para ouvir. Teu Tu vaticínio. deu uma informação importante jornalística. Por favor. Não, a Universidade Católica dominou o primeiro tempo. Quer dizer, não apenas está ganhando, como Perdeu um gol feito logo depois de fazer 1-0. Então, o teu O Grêmio vaticínio é uma perdeu um espécie de gol feito. milagre. É. Não, É uma não espécie tem. de Grêmio milagre. perdeu um gol feito. Onde é que está o teu embasamento, É Rec? milagre. No retrospecto recente. Ah, é? Não, mas peraí. O Grêmio perdeu um gol feito, eu entendi mal. Não, Universidade Católica. Não, o senhor está se parando de... Olha, o único que uma vez eu disse que era gremista foi o Farid. Farid Germano, ele quase saltou, que disse que não era, que eu estava cometendo uma injustiça também. Mas o... Então, assim, eu não sei mesmo que pito vocês tocam. Né? Não, sei mas mesmo. eu só queria a informação jornalística. Então, o jogo está no intervalo, o jogo está sendo dominado. É lá na casa deles. Sim, tá Será sendo que aquela dominado estátua deu pelos azar, donos hein? da casa e o... No mínimo vai empatar o E Grêmio. não, Opa, já Opa, melhorou, já melhorou. Já vaticinou mesmo. Qual seria a consequência? Eu estou fazendo Do uma empate? pergunta retórica. Do empate, Não. fica bem vivo. Não, se por acaso, Perder? se por acaso, eu não sei se pode falar nisso, o Grêmio não ganhar, o Grêmio perder. Não, melhor usar não ganhar, porque daí ameniza um pouco, a coisa Não, não está não, Se fácil. não perder. ganhar, tá vivíssimo. Se perder, tem que fazer 100%. Não, é se não ganhar perdendo. Eu não quero ser Se agressivo. perder, tá na- com o pé na cova. E aí, Não, aí se fica- não ganhar perdendo, Tá tem com que o pé na ganhar as cova, 3. tá com o pé Não, na cova. mas como é que daria essa conta? tá fora. 1 ponto mais 3 vitórias dá 10. 10 classifica. Mas como classifica? Se o Libertad já terá 9. Não sei. Tem que jogar daqui a pouco. Vai ter que jogar. Tá certo. E a Universidade Católica teria 6. 6, 6, 6, 1, e aí tem que ver quantos o Rosário vai fazer. Sim, deixa por isso, deixa por um. Quer dizer, fica ruim, né? Fácil Fica não ruim. é. Não, fica Eu acho que a É comemoração... que se der empate, por exemplo, entre Rosário e Libertad, o Grêmio ainda está bem vivo. mais Rec. Fica 7 Libertad, 6 Universidade Católica, se ganhar do Grêmio, porque o Grêmio vai empatar. Tá mudando a Tá, previsão. não, já melhorou, já melhorou. Daqui a pouco vai ser de perder de 1 a 0. 2 Rosário e 1 o Grêmio. Se a Católica fizer 2, ele vai ter o Grêmio, vai Tá fazer bem? pelo menos um. É? Rec, deixa. Eu vou pegar o argumento que tu usaste agora e foi assim meio en passant a Tá coisa, difícil. para, de novo, respaldar o que eu coloquei. Eu acho que, por respeito de mais opinião, esses dois colorados aí que, nossa, não chego nem perto deles, né? Sobre a questão do Inter propor jogo. O que tu disseste quando o professor te perguntou, ô Rec, como é que o que está acontecendo lá? Quem é que perdeu o gol? Daí tu disseste, a Universidade Católica perdeu um gol feito. A Universidade Católica está jogando no Chile, está jogando em casa. Por isso é que eu sempre acho que, e a Universidade Católica, se tu comparar com o Grêmio, É nada. é nada. Então eu não consigo Grêmio é 3 vezes campeão da admitir América. jamais que o Inter dentro do Beira-Rio não proponha jogo. Ninguém é nada na Libertadores. É a minha Eu, opinião. com todo o respeito, Respeito toda sabe, a tradição de ainda todo mais mundo. um dirigente que já foi campeão gaúcho, por um E time passando pequeno. por Grêmio e Inter. É verdade, é verdade. Mas, realmente, eu não acho que o atual Internacional, jogando contra o River Plate, possa se dar ao luxo de propor Mas o propôs jogo. no primeiro tempo? Não propôs, não. Jogou de igual para igual. O Internacional não dominou o River. O
O Internacional não... Ele não- Mas não foi dominado. Mas, então, Sim, Eu mas acho é que isso, o é isso. ponto, adoro eu acho que o quando tem ponto razão. alto do jogo O que de ontem, significa não dominou e não foi dominado? Jogou bem. igualdade. Jogou de igual para Igual- igual. Eu acho que Igualdade. assim, talvez, Isso, eu esse utilizei foi a o expressão mérito. propor o jogo, né? Mas o que significa isso? Não se acovardou. Não, Ele não se- foi de igual para igual. Jogou É. para igual. Isso Diga. o Internacional Não, é é, que- capaz. É que até para não me colocar assim de uma forma tão azeda contra o Inter, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Que a diferença positiva que eu vi é que pela primeira vez o Inter fez um gol e não se encolheu, porque Sim, isso vinha acontecendo. Isso vinha acontecendo e era alguma coisa que todos nós entendíamos que E quanto mais contra um adversário dessa grandeza. do River. Ah, este foi um A grande tendência- fato positivo. A tendência do treinador, assim, ortodoxo, digamos... É proteger o resultado. Seria proteger o resultado. Exato. E ele foi, muito bem. E eu lhe digo mais, sem ser professor, aventureiro. quando Também não jogou o dirigente time pra do cima. Novo Hamburgo, e vocês, puxa, tem a exata noção do que representa o Novo Hamburgo, é uma coisinha mínima. Quando dirigente do Novo Hamburgo, aos nossos concorrentes iguais, que são os clubes do interior, nós íamos para o vestiário e não os carregávamos de responsabilidade para ir para cima nos jogos em casa. Mas a gente vendia essa confiança de que lá dentro do Estádio do Vale a coisa era conosco, que nós não tínhamos que ter medo nem de Inter nem de Grêmio também. Né? Porque E fizeram um excelente não campeonato. porque nós éramos doidos varridos, não, mas a gente sabia a qualidade que nós tínhamos. A qualidade que nós tínhamos. E eu digo mais, porque até hoje eu ouço, e eu até estou tendo essa oportunidade agora de falar para toda essa audiência que tu tens, Rec, de dizer uma coisa, porque eu sou acusado até hoje de, por ser colorado, né, ter chorado quando o Novo Hamburgo venceu o Grêmio e não ter feito toda essa festa, até porque o Vianney Carlet disse claramente que, como eu era colorado, o Novo Hamburgo ia entregar para o Inter o jogo em Caxias, isso ele disse, eu nunca perdoei. Falecido Vianney. Eu nunca perdoei esse cara por isso e disse que se o caráter dele, não é porque ele morreu, porque ele ouviu eu dizer isso na Gaúcha, eu digo, se ele julgava as pessoas pelo caráter dele, que é um caráter desse, né? Ele não podia julgar os outros, né? Se ele agiria dessa forma, eu não agiria. E por que eu me emocionei tanto? Porque eu julgava o Grêmio superior ao Inter. E eu tinha a absoluta convicção que, em passando pelo Grêmio, nós não perderíamos mais para o Inter. Tanto é que quando levaram o jogo para Caxias... O zagueiro fez gol contra, o Só um Internacional pouquinho. não tinha goleiro. Espera só um O Novo pouquinho. Hamburgo era um bom time, bem treinado, bem orientado por ti. Equilibrado. Mas o Novo Hamburgo também teve uma certa... Agora, Mas a sorte está sempre do lado do bom. É isso aí. O ruim reclama da sorte. e a melhor E o que eu prova quero dizer- do heroísmo dos dirigentes do interior apareceu nesse final de semana que passou, comprovando o que a gente tinha falado aqui. O Internacional foi jogar em Caxias, semifinal do Campeonato Gaúcho, e o estádio estava pela metade. E o REC disse, não, vai lotar, vai lotar. Mas só para terminar esse... O REC tem dito muita coisa que não acontece. Ele tá... Ele está dizendo muita coisa que sou não mãe de Ná ao A contrário. fase não tá boa, hein? Eu sou mãe de Ná ao contrário. Mas deixa eu só O terminar, REC é Rec. otimista. E Antes- o dirigente do interior lida com isso. Sim. Chegar na semifinal e o estádio ficar O vazio. Grêmio mudou, não mudando. Vai mudar Só- agora o desempenho, mas não mudaram as peças. Continua o mesmo time. Rec, só para terminar esse raciocínio, então, e o Dr. Sigmund colocou uma coisa interessante antes, que os jogadores olham para o dirigente quase como um pai, e é verdade. Eles diziam para mim assim, mas seu Everton, vocês não vão fazer nada, o jogo vai ser levado para Caxias. Eu digo, gente, e procurei aquele tempo inteiro desviar o foco do Novo Hamburgo, tanto é que a imprensa que fazia plantão, tinha 5 rádios lá, fazia um plantão o dia inteiro. Eu dizia, olha, vocês podem perguntar o que vocês quiserem para os meus jogadores. A única coisa que eu não vou autorizar, porque daí eu corto a entrevista, é sobre o jogo. Se jogar em Caxias é melhor, e jogar aqui, essa história, porque eu não quero isso dentro do vestiário. E botei uma ordem no vestiário, não se fala mais no local do jogo. Nós vamos treinar focado. E nós, principalmente eu, que era o mais entrevistado, levava esse assunto toda vez para a entrevista. Por quê? Eles esqueceram de olhar o Novo Hamburgo, esqueceram de dar informação, né? E, claro, o Inter é um time maior, ainda não está tão Juninho, preocupado. João Paulo. Não está tão preocupado com a informação. Branquinho. Né? E eu dizia para eles, gente,
essa proteção que vocês estão querendo não está nas nossas mãos. Nós vamos jogar e vamos ganhar esse jogo lá. Já voltamos, já voltamos. Internacional completando 110 anos hoje de história, líder do Grupo A, 4 pontos de vantagem para o terceiro colocado. Próximo jogo, terça-feira que vem, Palestino novamente no Beira-Rio. Sábado tem partida de volta da semifinal do Gauchão contra o Caxias, 4 da tarde. 4 ou 4h30 no sábado? 4h30. 4 no domingo. Colorado pode perder até por 1-0, que estará na decisão. Odair deve preservar quase todos os titulares, é o time de Caxias mais o Paulo Guerreiro no comando do ataque, mais ou menos isso. E na direita vai jogar o Heitor, porque o Bruno lesionou, uma pena, né? Pena, né? Tava com a raça. Estava bem no jogo. E fez falta. Partida marcará a estreia de Paulo Guerreiro. Bruno deixou o campo ontem com dores musculares, deve ser desfalque. Tendência é que Heitor jogue na lateral direita. Resultados de ontem da Libertadores. Inter e River Plate 2-2. Atlético Mineiro de virada 3-2 no Zamora. Universidade Concepción e Godoy Cruz 0-0. Flamengo 0, Peñarol 1, com muita confusão entre os torcedores. Tolima e Jorge Wilstermann 2-2. Emelec 0, Cruzeiro 1. Deportivo Lara e Huracan 2-1 por Deportivo Lara, que tinha jogado bem contra o Cruzeiro e agora ganhou do Huracan em casa. Hoje... Como o doutor Roberto colocou, né? Ninguém está de graça. Ninguém está de graça. Tu te lembra aquele... Como é o nome daquele timezinho de bairro em Montevidéu? Ah, Que lá jogou do com o Morro. Corinthians, deu um calor no Corinthians no primeiro tempo. O River Plate do Uruguai? Não, como é o nome? Liverpool. Eu acho que foi. É Não. outro nome. Bom, mas É o nome de um clube Todo mundo dava como inglês. Palestino, não era dado como é Porto. o... Tocou 3-0 no time do Eu do lembro Peru. desse time. Tocou 3-0, mas o Aliança ficou com 10 homens. Bom, mas tocou. É o nome inglês. Eu já vou me lembrar aqui. Mas é um time de bairro. Mas não vamos muito longe. Lembra quando o Inter jogou aquela Libertadores contra aquele time do uruguaio, que até que o jogo, eu fui a Rivera assistir Sim, é esse mesmo. Esse time é um time que fica naquele morro que fica do outro lado. É. Não era o Wanderers, não era o Wanderers. Esse depois jogou com o Corinthians e deu um bafo no Corinthians. Esse time, ele fica do outro lado do rio, da Jogou ponte contra do o Porto, Inter? no morro lá. Vocês não lembram? Jogou contra o Inter em que Quando o ano? Corinthians... É que ele jogou aqui, no Inter ganhou 2-0. E lá foi 0-0 lá em Ribeira. Eu até Foi em viajei Ribeira. para Ribeira para ver o jogo. Vocês não lembram quando o Corinthians... Foi na gestão do Giovani. Era um time ajeitou azulzinho o lá, resultado a cor, na né? fase classificatória, porque não era sorteio como agora. Conforme Defender. a classificação, já sabia quem tu pegaria. O Corinthians empatou em vez de ganhar, enfim, não me lembro o que houve. O Corinthians fez por pegar o Guarani do Paraguai. Entregou o jogo. O cara disse pro Tite o resultado, o Clebinho e o Tite. E aí, o que aconteceu? O Guarani foi lá e eliminou o E Corinthians. eliminou o Corinthians, foi verdade. Isso. Hoje, Não era defensor? Não, o defensor é Não, o o que... defensor é outro que joga na beira do rio. Que Esse tem, é o outro. campo que tem uma queda. A bola você vai ver, tem que sair correndo. O Grêmio jogou, a bola fazia assim. Ah, isso. Fica bem na beira do rio. Universidade Católica e Grêmio, pior, Libertar é e Rosário Central jogam às 9 agora, hein? Jogo importantíssimo. Se o Rosário ganhar, bom, aí o meu cálculo vai pro Beleléu. Né? Mas não vai ganhar, já vou lhe dar essa notícia. Esporte em Cristal. Tu já está admitindo. A derrota? Não, o Grêmio ainda pode virar. O REC, eu acho que a tua bola de cristal quebrou, Tu tá viu, com um REC? negócio, tu tá virado numa pitonisa, num troço assim, desculpa eu usar o termo. Não, é que o jogo tá em andamento, o Grêmio é copeiro. A história diz que era, porque tu tá vendo. Eu acho que esse troço, sabe o que me preocupa? Né? Esse troço de fazer estátua para cara vivo, eu não sei se isso dá sorte ou azar. Eu acho que dá azar. Ah, que olho de fusca, hein? É? Ah, tá louco. Não se faz estátua para cara vivo, tchê. Esporte em Cristal e Olímpia jogam hoje às 11 da noite. Não Grupos. foi o Vasco que fez uma estátua para o Romário? Foi, tá lá atrás da goleira. E olha o que tem acontecido com o Vasco. Não, isso aí. E outra coisa, como é que O próprio Romário. Esse Estou dia eu só fiz uma confirmando pergunta. E pro próprio Romário. O próprio Romário, doente, que tu perdeu a renova? eleição vergonhosamente. Como é que tu renova um contrato com um cara que é estatuado?
quando tu começa a regatear ali mais 10 mil, mais 100 mil, mais 200 mil, no pé da estátua, do pedestal, é difícil, né? Porque o cara está estatuado, né? Eternizado, perenizado. Dr. Sigma veio afiado. E aí tu tem. Não, eu acho, porque eu escrevi até sobre isso, eu acho que estátua se faz para homenagear alguém, como é o caso do Fernandão. Que já passou. Em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa, sou contra fazer estátua para jogador de futebol. Isso, nunca escondi isso. Nunca escondi, porque se tivesse que fazer, tem que contextualizar. Se tivesse que fazer estátua pela importância de jogador de futebol, muitos tiveram muita importância em épocas diferentes e em condições absolutamente diferentes. Entende? Então é complicado fazer, eternizar um momento sem verificar o contexto. Né? O rolo compressor tinha que estar lá numa estátua toda. Olha aqui os dois grupos. O Internacional tem 7, o Palestino tem 4, o River Plate tem 3, o Aliança Lima tem 1. Por isso que eu acho que o resultado foi bom para o Inter ontem. Embora as circunstâncias, o Inter estava 2-0. Se ganhar de 1-0 do Palestino, está Tá classificado. pelado na coruja. Ué, mas com 10 classifica? Sim. Claro. Sim. Mas o senhor acabou de me dizer que não. não. Quer dizer, vale o Mas cálculo ele falou pro... que os outros também podem chegar no 10. Por favor, Rec. O que eu estou dizendo é que se um time ficar com um ponto, outro time com 6, o outro time com 9, então, esse time que tem 1 e 3 jogos, ele no máximo vai a 10. O time que tem 9 facilmente passará de 10. De novo. Se o time que tem 6 Isso que eu deixei no silêncio. ganhar, ou ganhar um jogo e empatar outro, já foi a 10 O senhor está também. duvidando da imortalidade tricolor. Olha Não, aqui, ó. eu estou dizendo que é possível. Nesse momento, Libertad e Universidade Católica têm 6 pontos cada um. Libertad joga contra o Rosário na sequência. Rosário e Grêmio, 1 ponto cada um. Já voltamos. Um é ruim, né? Preste bem atenção, porque é para você ter saúde, ter vida longa, viver bem, sem aquele sufoco. Frigigold, as panelas que não utilizam nada de óleo. O professor Enio já está utilizando. Conjunto com exclusiva tecnologia alemã, 5 camadas de titânio e mármore. Nada gruda na Frigigold, nada gruda. Confira nas imagens, faça carnes, ovos, arroz, peixe, pipoca, tudo sem usar uma gotinha de óleo. Você só ganha saúde, ganha muito mais saúde. Frigigold, ligue agora, mas ligue mesmo. Ótimas condições, pode pagar em 10, 12 vezes. 4.003, 42,20. E garanta já um desconto especial. Válido para as primeiras 50 ligações. 4.003, 42,20. 4.003, 42,20 para você ir ligando para Frigigold. Esta é a pedida. 4.003, 42,20, fala com o Luiz, com as meninas lá, cada vez mais forte, trazendo cada vez panelas mais duráveis, aliás, não terminam nunca, né? Então, essa é a pedida. A garantia de 2 anos, 40.03, 42,20. Qual é o time? Cerro. Cerro? O Cerro. Cerro. Ele falou aqui, Cerro. Cerro do Uruguai. época, Tem o Cerro do Uruguai, tem o River do Uruguai. Na época, o salário do D'Alessandro Danúbio. pagava 1 ano a folha de pagamento do Cerro. Cerro todo. 1 ano. 1 ano. Falar em O Uruguai. gringo vai ficar bravo com o senhor, hein? Sigma, eu vou te dar- O gringo. Mas Eu ele vou- ganhou bastante, inclusive por minha conta, porque eu renovei o contrato mais dele, que ele é um bom merecido. jogador. Qual é o problema? Tinha que arrumar mais uns 3 ganhando esse Isso salário. aí, pelo amor de resolvendo Deus. como ele resolveu. Doutor Sigmund, o time do Novo Hamburgo que entrou na decisão em Caxias contra o Inter custava R$ 79.500 os 11. Imagina. Meu Deus. Quanto, em relação com o D'Alessandro ganha, quantos... É isso. 1 ano. Sabia disso, professor? Os É isso que 11? eu falei, acabei de falar aqui. 1 ano de Novo Hamburgo dá 1 mês de D'Alessandro. Por isso que eu não entende essa atitude que eu critico sempre, essa atitude das comunidades que abandonam seus A clubes. nossa abandona Não, totalmente. mas é uma coisa assim. Mas eu não sei se eu- O Rec ficou bravo comigo semana passada que eu disse, olha, é semifinal e os caras não vão ir no jogo. Mas veio. Mas eu não sei lotado. se eu estou certo E eu ou acho que não errado. tinha 50%. Eu gostaria de discutir isso até com o meu amigo Noveleto, né? Se a federação não tinha que promover isso. Eu me lembro, Enio, não sei se vocês lembram, que a rivalidade regional
ela é muito importante Bastante. para a sobrevivência e a afirmação dos clubes. Por exemplo, Zona Sul. Tem uma quantidade de clubes, começando por Santana do Livramento, Bagé, Pelotas, Rio Grande. Né? Isso tinha que fomentar campeonatos locais para Antigamente dali era sair o primeiro e o segundo para disputar o Campeonato Gaúcho. Era assim que funcionava, a década de 50, funcionava assim. O custo é baixo. Sim, o problema é que A rivalidade é alta. É alta. É que esses jogos a televisão não quer transmitir. E o Campeonato Gaúcho vive Sim, também só da jogos televisão. E jogos envolvendo a dupla Grenal. Ele suscitaria interesse da grande imprensa, da mídia, essa que é feita, nas semifinais, finais. Claro, Né? quando for chegando. Mas, doutor Deixa eu Cid, falar eu de acho delícias. que vale bastante para essa região, Pelotas, por exemplo, fica mais distante de Porto Alegre. Para nós, aqui no Novo Hamburgo, Grande Porto Alegre é mais difícil. Imagina, hoje, O vai pagar para ver o Novo Hamburgo e o Cruzeiro, o Novo Hamburgo São José, vai pagar R$30. Camarada pega, vai escolher um jogo da Libertadores, está pagando quanto se for sócio do Inter? 40? É. Galeteria. Complicado. Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello. Há 18 anos serve a tradicional culinária italiana em Canoas. Aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria, uma delícia. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais. Galeteria Piatto Bello, com 2 L's, Piatto com 2 T's. E no Instagram, esse é o Facebook, Galeteria Piatto Bello. No Instagram é Galeteria Piatto, com 2 T's. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707. SOS Empregador Doméstico, tudo junto.com.br. Insulfilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa: você sabia que uma película de má qualidade e má claridade ótica faz com que você force a sua vista para enxergar à noite? Há também películas que com o tempo alteram suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheia de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Para ter o melhor, conte com a Insulfilme. 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo. Ligue, agende instalação 30 21 23 23 e agora o WhatsApp 996833199. Insulfilme na Rua Hoffman 519. Na CIA, distribuidora de material hidráulico, você encontra tubos e conexões em cobre e galvanizados e tampa de ferro fundido. Passe na CIA, que fica ali na Rua Santa Catarina. Ou acesse ciars.com.br e peça já o seu orçamento. Mas não esqueça, é CIA com S, o telefone 3375-3800. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 3466-6133. fache.com.br. La Tarantella Pizzaria, a melhor da Zona Sul de Porto Alegre. Mais de 50 sabores. Também tem lasanha, canelone, batata frita. Todas as terças tem valor promocional. Otto Niemeyer, 1465, reservas de teleentrega, 30 24 44 41. Ninguém serve melhor. La Tarantella com 2Ls.com.br. Segue o jogo. O Grêmio faz entrar agora André e Jean-Pierre. Saiu Luan e Tardelli. Os craques. Os craques. Os craques são os mais graduados. Os dois ganham 1 milhão cada um. Uma palavra sobre O Internacional, uma palavra cada um para encerrar. paixão. Paixão. Não tem nenhuma explicação. Ser colorado não tem explicação. Orgulho de ser colorado. Everton Cury. Sem querer usar de soberba, ser colorado é ser um ser superior. E aí, doutor Sig? Eternidade, porque quem chega no patamar que o Internacional chegou, passarão tempos e tempos e tempos e ele continuará existindo. Internacional para sempre. É isso aí. Muito bem, parabéns. Parabéns ao Internacional. O Grêmio segue jogando. Tomara que reaja agora com
André e Jean-Pierre, nos lugares de Luan e Tardelli, 1-0 Universidade Católica. Tá se complicando o Grêmio. Qual é a tua previsão? Pode virar ainda pode virar. Pode tudo. Até amanhã. Até amanhã.